Você já sentiu uma raiva tão profunda, tão vulcânica, que por um segundo você se assustou com a sua própria intensidade? Uma fúria que parece vir de um lugar antigo e sombrio da sua alma, poderosa o suficiente para quebrar tudo ao seu redor e logo em seguida a vergonha, a culpa, a sensação de que você é um monstro por sentir algo assim. Nós vivemos em um mundo que nos ensina a reprimir essa força, a chamá-la de tóxica, a nos medicar para não senti-la. Mas e se essa fúria não for um defeito, e sim um motor? É sobre essa pergunta que nasce o nosso novo quadro aqui no canal. Um lugar onde vamos mergulhar na mente dos personagens mais icônicos da cultura pop para entender as nossas próprias batalhas internas. E para o nosso primeiro episódio, a pergunta é: você aguentaria a mente de Kratos? Nós o vemos como o deus da guerra, a encarnação da fúria cega. Mas o inimigo que vamos combater hoje não é a raiva. O inimigo é a nossa visão superficial sobre ela. A ideia de que a fúria é apenas destruição. O filósofo Friedrich Nietzsche nos diria que essa força colossal, essa vontade que quebra correntes, é também a matéria-prima dos heróis e dos criadores. A jornada de Kratos, de um deus da vingança a um pai relutante, é a prova disso. Se você quer parar de ter medo da sua própria intensidade e aprender a transformá-la em poder, se inscreva e junte-se a nós nesta nova jornada pela mente dos gigantes. Porque aqui vamos descobrir que dentro de cada monstro pode haver um deus esperando para ser redescoberto. Para entender a jornada de Kratos, precisamos primeiro entender a natureza da sua fúria nos primeiros jogos. E aqui, uma certa filosofia radical nos oferece uma distinção crucial. Nem toda raiva é igual. Existe a raiva do leão, que ruge para defender seu território, uma força da natureza. E existe a raiva da aranha, que tece sua teia no escuro, envenenada e paciente. A primeira fúria de Kratos, a que o leva a destruir todo o panteão grego, nasce do ressentimento. É a raiva do impotente. A fúria de quem foi esmagado por forças maiores, no caso dele, os deuses. É uma raiva que não explode e passa. Ela cozinha em fogo baixo dentro do Voca, como lava em um vulcão, acumulando pressão, envenenando a terra ao redor, até o dia da erupção inevitável e indiscriminada. Você conhece esse sentimento, mesmo que em menor escala. É quando você é injustiçado por alguém mais poderoso e não pode responder. É quando você passa dias remoendo uma ofensa, recriando a cena na sua cabeça, sentindo o veneno daquele momento crescer. Você não está agindo, você está, na verdade, reagindo a uma memória. Sua identidade começa a ser definida não por quem você é, mas pelo ódio que você sente por aquele que te feriu. Kratos, ao ser enganado pelos deuses e levado a matar sua própria família, se torna a encarnação máxima disso. Sua vida deixa de ser sua. Ela se torna uma longa e dolorosa reação ao que fizeram com ele. Ele precisa dos deuses como inimigos para continuar a existir. E essa é a primeira grande lição sobre a mente dele. Sua fúria inicial não é uma fonte de poder verdadeiro. É uma corrente, um veneno que lhe dá uma força sobre-humana, mas que o consome por dentro. Esse ressentimento deu a Kratos um propósito, a vingança. Mas a filosofia nos alerta que um propósito nascido do ódio a um inimigo é uma armadilha mortal. Ele te dá força para destruir. Mas o que acontece quando não há mais nada para quebrar? O que acontece com a fúria? Quando o inimigo finalmente cai, a resposta revela o vazio aterrorizante por trás de uma vida movida apenas pela vingança. Vamos encarar de frente esse vazio aterrorizante. O que acontece com o guerreiro quando a guerra finalmente acaba? Pense no final do terceiro jogo da saga. Kratos conseguiu. Ele escalou o Olimpo, matou todos os seus inimigos, de Poseidon a Zeus. Ele está no topo do mundo, vitorioso. E ele nunca esteve tão vazio. Isso acontece porque a identidade dele era uma identidade negativa. Ela não era definida pelo que ele era a favor, mas pelo que ele era contra. Imagine que a sua identidade é um edifício. Uma identidade saudável tem vários pilares. Seus valores, seus amores, suas criações. O edifício de Kratos tinha um
único e imenso pilar, vingança contra os deuses, e a cada deus que ele matava, ele paradoxalmente fortalecia esse pilar. Mas ao matar Zeus, ele não apenas eliminou seu último inimigo, ele destruiu a viga mestra da sua própria existência. Sem o pilar da vingança, o teto da sua identidade desaba. A pergunta "quem sou eu?" não tem mais resposta. Isso que o ato final dele é virar a lâmina do Olimpo contra si mesmo. Não é apenas um ato de desespero, é a conclusão lógica da sua jornada. Se sua identidade é destruição e não há mais nada para destruir do lado de fora, a fúria se volta para dentro. É o colapso de um universo que só sabia existir em oposição a outro. É uma versão extrema do que sentimos em escalas menores. Quando você se dedica por anos a provar que um ex-chefe estava errado e finalmente consegue o sucesso, a euforia dura pouco. Logo vem o silêncio. A pergunta: e agora? Porque sua energia não estava em construir algo para si, mas em reagir a outra pessoa. Seu propósito dependia do seu inimigo, mas Kratos sobrevive. E ao sobreviver ao fim de si mesmo, ele se depara com a pergunta mais assustadora e mais libertadora de todas. Se eu não sou a minha vingança, então quem eu sou? O vazio que deveria tê-lo matado se torna a página em branco, onde uma nova história pode ser escrita. E o primeiro traço de tinta nessa página, o primeiro pilar de uma nova identidade, surge na forma da responsabilidade mais inesperada de todas, essa página em branco. Esse vazio existencial é o terreno onde a verdadeira transformação pode acontecer. E a responsabilidade inesperada que se torna a semente dessa mudança tem um nome: Atreus. Com a morte de sua esposa, Kratos não é mais apenas um fantasma errante. Ele é forçado a ser algo que ele nunca esteve preparado para ser. Pai. Aqui, a filosofia da vontade de poder atinge seu ápice. Kratos para de ser reativo, definido pelo seu passado. Ele é forçado a se tornar um criador de si mesmo e de um futuro para seu filho. O propósito dele não é mais dado por um inimigo externo. Ele precisa forjar um novo propósito, do zero. E o primeiro valor que ele cria, a nova lei que ele impõe a si mesmo é: eu preciso proteger este menino. Atreus se torna a âncora que impede o navio de Kratos de afundar no abismo do niilismo. Ou melhor, ele se torna sua nova estrela do norte. Pela primeira vez em sua vida, Kratos não está olhando para trás, para as ruínas da sua vingança. Ele é forçado a olhar para frente, para a jornada de um filho que depende dele. E isso nos leva à mais radical das transformações. A força do antigo Kratos era medida pela sua capacidade de destruir. A força do novo Kratos é medida por sua capacidade de se controlar. Pense em todas as vezes nos novos jogos em que ele é insultado, provocado, atacado. O deus da guerra dentro dele grita para ser libertado, mas ele se contém. Não por fraqueza, mas por um propósito maior, o exemplo que ele precisa dar ao filho. Essa disciplina sobre o próprio caos interior é uma demonstração de poder infinitamente maior do que qualquer titã que ele já derrubou. Mas essa transformação não é como virar uma página. A fúria, o ressentimento, o fantasma de Esparta, tudo isso ainda vive dentro dele. Ele agora tem um motivo para controlar o monstro, mas o monstro ainda está lá, faminto. A grande questão da nova saga é como um homem que foi a encarnação da destruição pode ensinar um filho a ser um deus. Como ele pode guiar um menino sem que seu próprio passado sombrio o arraste de volta para o abismo? Essa é a guerra que define a nova saga. Não é Kratos contra um monstro externo, é Kratos contra si mesmo. O pai contra o deus da guerra, ambos vivendo no mesmo corpo, lutando pelo controle. Como ele pode ensinar um filho a ser bom? Quando a própria alma dele é um campo de batalha, a resposta está na frase que ele repete para Atreus e para si mesmo, como um mantra: seja melhor. Cada vez que ele diz isso ao menino, ele está, na verdade, dando uma ordem ao fantasma de Esparta, que vive em suas costas. É como se ele implorasse para que o filho não seja o que ele foi. O menino se torna o espelho, onde Kratos V é tanto o monstro que ele teme, quanto o homem que ele aspira a ser. Kratos se encontra na posição do professor que mais precisa da própria lição. Ele ensina Atreus a caçar com paciência, enquanto luta contra sua própria impulsividade. Ele ensina o menino a controlar
controlar a raiva, enquanto a sua própria ferve sob a superfície. Atreus não é apenas seu filho. Ele é sua disciplina. Ele é o motivo pelo qual o esforço de se controlar vale a pena. Ele precisa se tornar o homem que ele quer que o filho admire. É por isso que o momento em que ele decide desenterrar as lâminas do caos é tão poderoso. Ele não está voltando a ser o antigo Kratos. Ele está fazendo as pazes com seu passado. É o ato de admitir para si, mas eu sou este monstro. Eu tenho essa escuridão, mas agora ela não me controla mais. Eu a controlo e vou usá-la para proteger meu filho. É o ato de integrar sua sombra, não para libertá-la, mas para dominá-la e colocá-la a servicodu, um propósito maior. Ele aceita seu passado, mas aceitar não é o fim da jornada. A redenção final não é apenas controlar a fúria para que ela não destrua. É aprender a usar essa mesma energia colossal para criar e proteger. Como essa força, que antes derrubava deuses, se torna a força que constrói um lar e protege um futuro. A resposta é o último passo na sua metamorfose de Deus da guerra, para algo muito mais poderoso. Chegamos ao último estágio da metamorfose. Aceitar o monstro interior é uma coisa, controlá-lo é outra. Mas a verdadeira redenção, o nível mais alto de poder, é transformar a energia desse monstro em algo criativo. É a alquimia da alma. Pense na fúria de Kratos como um rio poderoso. Na Grécia, esse rio corria sem barreiras, inundando tudo, destruindo paisagens, afogando deuses imortais em seu caos. Era um poder imenso, mas inútil e destrutivo. O Kratos da saga nórdica não eliminou o rio. A força da água ainda está lá, talvez mais forte do que nunca. Mas agora ele construiu uma barragem de disciplina forjada por propósito maior, seu filho. E essa barragem não apenas contém a força, ela a canaliza. A mesma pressão que antes destruía o mundo, agora gira as turbinas que geram luz, que protegem uma vida, que constroem um futuro. Essa é a essência da verdadeira maestria. Não é se livrar das suas partes sombrias, é dar a elas um trabalho nobre. A mesma ferocidade que Kratos usava para arrancar a cabeça de um deus, ele agora usa para defender seu filho de um monstro. A mesma paranoia que o fazia desconfiar das armadilhas do Olimpo, ele agora usa para antecipar os perigos de uma floresta selvagem. A energia é a mesma. A aplicação, a vontade por trás dela, é o que mudou tudo. E essa é a lição. Talvez a sua teimosia não seja um defeito, mas uma perseverança esperando por uma causa justa. Talvez a sua raiva não seja tóxica, mas o combustível que você precisa para lutar por algo que importa. A questão não é eliminar nossa fúria ou nossa ambição. É encontrar um porquê tão grande, tão importante, que ele se torne capaz de domar e direcionar essas forças poderosas. Kratos encontrou seu porquê. A pergunta que fica é, qual é o seu? Essa é a redenção final de Kratos. Não é o perdão dos deuses, nem o esquecimento do passado. É a conquista da própria alma. É a prova de que a mesma energia que destrói o mundo pode ser usada para construir A jornada dele é um mapa que nos mostra como enfrentar nossos próprios monstros internos no nosso bloco final. Vamos amarrar tudo isso e trazer a lição de Kratos diretamente para a sua vida. E chegamos ao fim da nossa análise. A jornada de Kratos é a prova de que a redenção é possível, mesmo para a alma mais atormentada. Vimos como a fúria nascida do ressentimento o levou a um beco sem saída de autodestruição. Vimos como a responsabilidade por outro ser humano o forçou a criar um novo propósito, do zero. E vimos como no final ele não destruiu seu monstro interior. Ele o colocou para trabalhar. Ele transformou a energia que quebrava mundos na energia que protege uma família. Então, você aguentaria a mente de Kratos? A resposta é que ninguém, nem o próprio Kratos, aguentou a mente do fantasma de Esparta. Era uma mente insustentável, que se consumia em sua própria vingança. Mas a mente que ele forjou nas terras nórdicas, uma mente que reconhece sua escuridão, mas a submete a um propósito maior. Essa é uma mente que todos nós podemos aspirar a construir. A lição final
final, não é sobre se livrar da sua fúria ou da sua dor. É sobre encontrar um porquê tão importante que até mesmo seus demônios mais sombrios se curvem para servi-lo. Esta foi apenas a primeira parada na nossa nova jornada pela mente dos nossos personagens favoritos. Se você, como nós, acredita que essas grandes histórias são espelhos para as nossas próprias almas e quer continuar usando a ficção para entender a sua realidade, então seu lugar é aqui. Vou deixar na tela algumas sugestões para você. Continuar essa exploração. Se ainda não está inscrito, considere fazer parte da nossa comunidade, para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos psicológicos. Obrigado pela sua companhia neste nosso primeiro episódio. Até a próxima. E lembre-se, não tema seus monstros, dê a eles uma missão.